Saudações a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal TRP. E hoje eu venho para trazer um dos tarôs de Marselha. Existem várias versões, eu acredito que seja um dos tarôs mais usados no mundo, tanto o Rider-Waite como o tarô de Marselha, como eu já havia dito antes. E eu venho trazer uma versão de Brigitte Zurá, Esse é um deck fabricado pela editora Alfabeto, Eu gosto muito desse deck porque ele dá a questão do poder que você tem nas mãos. E óbvio, eu vou aqui mostrar a vocês. Eu já organizei, porque esse deck é um deck que eu uso muito, mas muito mesmo, tá? Então eu já havia organizado já. Eu tive que organizar tudo para que eu pudesse aqui mostrar a vocês. Bom, vamos lá para a gente começar antes de tudo. Aqui tá a caixa, tá? Do deck, do tarô, tá? De Brigitte Zurá, deixa eu ver se foca aí. Focou, Brigitte Zurá, certo? São 78 lâminas, como todo e qualquer deck. A caixa é uma caixa simples, tá? Vem também com esse livreto explicativo em português, tá? Então vem muita informação aqui para você que quer aprender acerca do baralho do tarô de Marselha, acerca do tarô de Marselha, vem muita informação mesmo. Esse deck, na verdade, já é um deck que eu uso no meu cotidiano, o que há de diferente? Porque assim, eu não tenho só esse deck de Marselha, eu tenho mais 3 decks, Mas eu vou mostrar esse porque está novinho, E vou fazer um comparativo com aquele outro que eu mostrei de Claudinei Prieto, Eu disse que eu iria mostrar depois as diferenças. E eu vou dar assim Primeiro eu vou mostrar rapidinho, tá? As lâminas. Você vê que ela tem um tom, lilás atrás, muito bonito. O material, a editora Alfabeto, como sempre, ela capricha bastante, apesar de ser papelão, mas é muito diferente de qualquer outro aí que a gente vá analisar em termos de qualidade, certo? E aí a gente vai, de novo, fazer o mesmo roteiro que a gente faz com os outros decks de tarô, certo? Eu vou mostrar, acima de tudo, os 22 arcanos maiores, certo? Então aqui a gente tem o louco, a gente vê que é uma imagem bem tradicional. Esse deck da Brigitte Zurá, ele tem uma grande vantagem porque já vem em português, tá? Então não vem em inglês, ele vem em português, certo? Então teria aqui no caso a carta do louco, a carta ou lâmina, O pessoal geralmente usa muito o termo de carta, mas enfim, carta do mago, tá? A papisa. Notem, vejam que realmente essa imagem é uma imagem bem tradicional de Marselha, onde se faz uso muito do azul, do vermelho, do amarelo, É uma coisa muito mais tradicional, podemos assim dizer. A imperatriz, por fim, o imperador. Então a gente vê que está muito uso do vermelho, do amarelo, do azul. E a gente vê que as cartas em si, elas têm algo muito objetivo para ser passado, o sumo sacerdote ou o sacerdote, O enamorado, lembra que eu falei? Porque em alguns decks de tarô a gente vai encontrar os enamorados. Mas aqui a gente vai ter a figura do enamorado, onde a gente dá para ver aqui bem claramente que existe um rapaz onde possuem 2 mulheres. E aqui ele demonstra meio que a indecisão, entre essas 2 mulheres. E acima um cupido, Então o enamorado... O carro, sim, o carro. Mais uma vez aqui puxando, Sendo puxado pelos cavalos, o carro. Mas veja que são imagens bem tradicionais, onde não tem tanto requinte aí de detalhes, enfim. É algo bem tradicional mesmo. O interessante do tarô de Marselha, acima de tudo, é que além dele ser bem objetivo, por causa até mesmo das imagens, ele dá essa conotação de poder, como eu estou falando, A carta ela é grande, então você sente o poder na hora de você até mesmo embaralhar as lâminas, De ali embaralhar. E você vê também que há um brilho também muito grande nas cartas,
Então essas cartas, elas apesar de ser de papelão, mas possuem um brilho fora de série. Isso, mais uma vez eu vou dizer, isso só é conseguido se manter quando você faz uso, né? De um talco, enfim. Mais uma vez eu vou dizer, nós utilizamos um preparo de pós, né? Onde vai sândalo, enfim, raízes de sândalo e outras coisas mais, né? O eremita, né? A roda da fortuna, né? A força, então, como eu sempre falo, a força no caso aqui, você vê que é algo bem simples, é uma mulher abrindo a boca de um leão, um suposto leão, a gente podia assim dizer, mas sem muito esforço, sem muito desgaste, né? O enforcado, em alguns decks de tarô, continuo repetindo isso em todos os vídeos. Em algum momento, em algum deck, a gente vai pegar o dependurado. Mas nesse caso de Marselha bem tradicional, é o enforcado. A morte, então assim, a morte já é um pouco diferente, né? Ela anda pelos campos sombrios e ali ceifando. Apesar de ter essa conotação tão sombria, a morte, na grande maioria dos jogos, ela simboliza sim o fim de um processo e o recomeço de um novo processo em nossas vidas. A temperança, né, que a gente vai ver de uma forma angelical, a temperança de um vaso para o outro, né? O diabo, a casa de Deus, que em muitos decks também leva o nome de torre, né? A estrela, certo? A lua, o sol. Vejam mais uma vez que assim, não há muito detalhes em si na questão da imagem, então é algo bem simplista, é algo bem tradicional. Eu estou mostrando aqui para vocês terem uma noção, porque esse deck ele se aproxima muito do tradicional tarô de Marselha, certo? O julgamento poderia também ser aqui, acho que a justiça, né? Depender do deck, enfim. O mundo, né? E aí vem o rei de paus, rainha de paus, né? No deck do Claudinei Prieto, se não me engano, paus seria bastos. Acho que ele colocou como bastos. Enfim, o bastão. Vamos depois, daqui a pouco eu vou fazer uma breve demonstração para todos aqui, para vocês, né? Eu vou fazer um comparativo para vocês terem uma ideia de o porquê essa diferença do novo tarô de Marselha, ao qual o Claudinei Prieto lançou, e assim, eu dou os parabéns mais uma vez, porque ficou realmente magnífico, né? Então, a Rainha de Paus, Cavaleiro de Paus, notem que as imagens em si do tarô tem sim essa questão objetiva, já não é cheio, não é tão poluído de tantas, sabe, de tantas, digamos assim, de tantas figuras, né? É óbvio que esse tarô é um tarô que está em meu uso, tá? Por isso que não está tão organizado, tá bom? Então eu estou só mostrando para que vocês tenham uma ideia. Aqui seria o 8 de paus. E aí é que está a grande questão, o que eu falei, a inovação, né? Não tem a questão do nome, né? É somente mesmo um número aqui e a figura para que você seja bem objetivo e entendimento, né? Rei de espadas, rainha de espadas, cavaleiro de espadas, valete de espadas, ás de espadas, e aí dando sequência, né? A gente vai dando sequência aqui, inclusive tá misturado, mais uma vez eu vou dizer, tá misturado porque, querendo ou não, é um deck que está em uso. Eu não estou fazendo um unboxing, eu estou só fazendo um review para poder mostrar a vocês, e aí no final eu vou justamente mostrar as diferenças e o porquê de eu ter gostado tanto do novo tarô de Marselha, do Claudinei Prieto, tá certo? Vamos lá, então aqui o naipe de ouros, né? Então assim, muito bonito, mas algo muito tradicional, a gente não vê nada de anormal, nada de diferente, né? É algo muito natural, bem objetivo. São figuras bem objetivas nessas lâminas. Copas, né? Lembrando, a organização não está 100% porque é um deck que eu jogo no constante. Como ele está bem conservado e ele é recente,
Então é um deck aí que tem em torno aí, de, sei lá, 60 dias, 90, porque eu tenho um outro que tá bem velhinho e que ao invés, aí eu vou dizer para vocês, é um deck muito parecido com esse em termos de figuras, né? Mas ao invés dele estar em português, ele tá aqui em francês, tá? E um pouco mais envelhecido as figuras, certo? Bom, como eu havia falado, eu ia mostrar aqui algumas diferenças, principalmente desse deck para o deck, deixa eu só abrir aqui, tá? Principalmente desse deck para o deck que eu particularmente gostei muito, porque fica de fácil acesso para todos aprenderem. Então assim, vamos lá para a gente poder dar uma analisada. O louco, né? Se a gente for analisar o louco, apesar dessa carta do Claudinei Prieto, né? Que seria esse tarô aqui, tá? O novo tarô de Marselha. Apesar de ser um pouco menor, ela tem uma boa pegada, excelente qualidade, porque a editora Alfabeto, mais uma vez eu tenho que dar os parabéns, né? Mas a gente vê que apesar de ter esse lado envelhecido, há supostamente um pouco mais de detalhe. E o que é interessante nisso tudo, né? Eu vou pegar aqui só para a gente poder dar uma sequência, o mago, tá? O mago, tá? A papisa, certo? A imperatriz. Eu acabei tendo que organizar, gente, porque senão ficaria ruim para me fazer esse vídeo aqui. O imperador, né? E aqui veja, sumo sacerdote e o papa. Então, apesar de haver uma diferença, mas o simbolismo continua o mesmo, certo? Aqui seria enamorados e aqui enamorado. Então não há muita diferença. Eu até inclusive gosto mais porque demonstra ser muito mais, digamos assim, tradicional, né? Eu posso dizer tradicional. O carro, a justiça, o eremita, roda da fortuna, a força, o enforcado, a morte, né? Então essa morte se parece muito, não há muita diferença, né? Só mesmo a utilização de cores. E eu acredito, na verdade, que em uma consulta oracular para um consulente, eu acredito que essa ainda seja mais visível, até pela coloração, né? Apesar dessa ser uma carta grande, tá? Muito. Olha a diferença, eu vou só fazer o comparativo do tamanho aqui da carta para vocês terem uma ideia, tá? A temperança, o diabo, a torre e a casa de Deus. Então, vemos que há uma diferença de nomenclaturas, mas está se tratando da mesma carta, tá? Carta 16, a casa de Deus, a torre. A estrela ou estrela, a lua e a lua, o sol e sol, o julgamento. E o que há de interessante nisso, né? Para a gente poder aqui chegar num denominador bem legal. O que há de diferente? Veja que aqui, né, possui o número, né, da carta, carta 21, e o nome. Isso nessa versão da Brigitte Zurá, tá? Brigitte Zurá, tá? Mas em muitos tarôs de Marselha, muitas vezes não possui esses números, tá? Ou não possui o nome, somente o número. Então, daí é que muitos se queixam que é difícil se fazer uma leitura ou se aprender através do tarô de Marselha. Deixa eu só pegar uma carta aqui para a gente fazer um comparativo. Por exemplo, ó, o 10 de copas, né? Então, eu vou pegar aqui o 10 de copas para a gente poder fazer um comparativo. Veja a inovação, né, que aqui foi feita, né? Então, aqui, por exemplo, só tem um número e os 10 de copas. Aqui tem, de certa forma, uma figura, ou seja, uma imagem,
certo? E, acima de tudo, ainda possui o nome e o número. Então, ou seja, não se perdeu tradicionalmente a questão das figuras das taças, que simbolizam aqui o 10 de copas, não se perdeu o número, né? E ainda se acrescentou o nome para facilitar. Então, por isso que, mais uma vez, eu dou aqui os parabéns por essa ideia, né? A ideia valeu muito a pena do Claudinei Prieto. E eu poderia aqui dar vários exemplos aqui de várias cartas, mas eu acredito que como eu já fiz um unboxing desse tarô, né? E também já fiz um review, e até para que não fique tão grande o nosso vídeo, eu acredito que vale a pena sim você voltar aí um pouquinho e dar uma assistida, porque eu falo muito dessas diferenças, né? Esse tarô é um tarô que eu já uso no meu cotidiano, esse eu tô passando a utilizar agora, né? Então logo eu não vou dizer que aposento esse, porque a questão do tamanho da carta, ela traz essa sensação de poder. Mas para qualquer pessoa que queira aprender hoje um tarô de Marselha, eu indicaria com certeza esse tarô. Por que, Tata Leonardo? Porque ele tem, além de ter um número, né, como eu falei, ele ainda tem ali nos arcanos menores, por exemplo, Rainha de Ouros, né? Então eu vou só tentar pegar aqui a Rainha de Ouros para a gente poder dar uma analisada, para vocês verem, né, que essa versão ainda aqui da Brigitte Zurá, ainda ela é muito explicativa aqui, ó, Rainha de Copas. Vamos lá, Rainha de Copas. Então eu vou pegar aqui a Rainha de Copas, então. Ouros, Copas. Vamos lá. Rei de Copas. Tá, vamos lá. Rainha de Copas, certo? Então veja que ainda segue a mesma linha tradicional nos arcanos menores do tarô de Marselha, de qualquer versão tradicional, né? Mas aí é que tá. Se você pegar, por exemplo, o 7 de espadas, e aí, deixa eu ver se eu acho aqui o 7 de espadas, que vai dar o maior trabalho para encontrar. Deixa eu só pegar aqui uma outra carta, só para a gente poder fazer essa finalização, para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer. Eu acho que muita gente já entendeu. Por exemplo, vou tentar aqui fazer o quê? Deixa eu ver, o 4 de copas, que aí fica fácil aqui para encontrar, já que está pertinho aqui, 4 de copas. 4 de copas a gente organizou aqui, então seria 4 de copas. Cadê? 4 de copas. Então, olha a diferença, por exemplo, desse arcano menor, até para você ter um entendimento. Olha a diferença. É gritante, eu tenho certeza, principalmente para quem está começando agora a estudar, né? E quer praticar realmente o tarô de Marselha. Algumas pessoas querem ter essa prática com o tarô de Marselha porque acreditam ser o tarô de Marselha, o tradicional, o mais indicado, enfim. É como eu sempre digo, a gente tem duas bases, duas grandes bases, que a gente poderia dizer que seria tanto o Rider-Waite como também o Marselha. Mas, se alguém me perguntar hoje, né, o que eu indicaria de tarô de Marselha, com certeza eu indicaria o do Claudinei Prieto. Agora, vamos deixar aqui de lado que eu já mostrei isso, tá? Já fiz bastante aí comercial para o tarô, né? O novo tarô de Marselha. Parabéns, mais uma vez eu vou dizer aqui, parabéns, porque a iniciativa de se ter um brasileiro que faça, e tá aqui, ó, guardadinho, vai pro pano de seda, vai para uma caixinha. Só pelo fato de se ter a iniciativa de nós termos um brasileiro que tem a ousadia, e eu falo ousadia não como uma forma depreciativa, mas até como uma forma de elogio, só em nós termos aí um brasileiro que tome as rédeas e crie realmente, remodele, principalmente o tarô de Marselha, que é um tarô tradicional e que muitos gostam, eu acho que já valeu muito a pena, tá, Claudinei? Mas enfim, vamos lá para a gente fazer a nossa avaliação. Primeiro, para quem tem mão pequena, eu não indicaria este deck de tarô, né? Porque ele é um tarô grande. Notem que ele é bem grandão, tá? No pegar, tá? Então, isso seria um contra, tá? O outro fator, apesar de ter muita coisa detalhada, eu achei que poderia ter sido acrescentado mais. Eu achei que
a autora, né, eu não sei se também foi a editora, eu não vou aqui julgar, mas eu achei que poderia ter produzido uma embalagem melhor. Pelo tamanho do deck, poderia ter produzido uma caixa melhor, uma embalagem melhor, até para dar a conotação de poder, entende? Isso não iria onerar o produto no final, tá? Então, ponto negativo para a questão do manual, achei muito fraco para quem vai começar, tá? É óbvio que para quem já joga Marselha, tá tranquilo, tá? Mas para quem vai começar eu achei muito fraco. A embalagem extremamente, absurdamente econômica demais, acho que economizou demais, tá? Eu sempre dou aqui os parabéns para a editora Alfabeto e mais uma vez digo, o material do deck em si, o deck em si é excelente, editora, mas a embalagem acho que pisou na bola nisso aí. Bom, sobre a questão do deck, se souber ter uma conservação, vai ter um deck aí de pelo menos aí para mais uns 3 anos, porque pelo menos o meu último deck durou em torno disso aí, de 3 a 4 anos, tá? Então, vai ter um deck, principalmente, apesar dele ser de papelão, mas a qualidade que a editora Alfabeto coloca em seus produtos aí, em seus decks de tarô, maravilhosamente aí bem, certo? E enfim, essa avaliação que eu tenho para dar, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Manutenção sempre que possível, tá? É o indicado. E eu vou já dizer para vocês já desde agora, dá o seu like se você gostou, tá? Se você não gostou, dá o dislike, mas não só dá o dislike não. Fala porque você não gostou, certo? Deixa seu comentário se você quiser aí, ou sei lá, de repente você pode dar uma dica do que eu posso estar trazendo aqui de tarô, tá? Para o canal. Mais uma vez eu vou dizer, a questão de se trazer decks de tarô é simplesmente pelo fato de ser também uma ajuda para que você possa escolher qual deck é mais propício a você. Eu sempre digo que o tarô lhe escolhe, não é você que escolhe o tarô. Mas é fundamental que você também tenha uma opinião acerca de como é esse material desses decks que a gente vê a todo momento surgindo, tá? Esse da editora Alfabeto, excelente. Brigitte Zurat tá aqui, ó, deixar aqui bem focar. Mas eu acho que a embalagem e o manual, para quem vai começar, eu aconselharia talvez até mesmo o novo tarô de Marselha do Claudinei Prieto. E outra coisa, não tô ganhando nada, eu só tô dizendo porque realmente ficou muito bom. Tá bom, pessoal? Então, dá o seu like aí, compartilha nas redes sociais, tá? Se inscreve se não está inscrito. A forma da gente perceber o quanto esse trabalho é benéfico é você se inscrevendo, é você dando o seu like, é você divulgando, certo? Então, desde já eu agradeço. Hoje eu trouxe o tarô de Marselha de Brigitte Zurat, fiz um comparativo com o novo tarô de Marselha do Claudinei Prieto e volto depois com um outro vídeo. Desde já, muito obrigado, tá certo? E até o próximo vídeo.